Dá um tempinho mais, né? Mais 20 dias para estudar, né? O cartão de inscrição vai estar disponível no dia 5 de fevereiro. Eles vão disponibilizar na internet o cartão de inscrição com o local e o horário da prova, né? Então, todo mundo ficar ciente, né? Teve algumas pessoas que estão relatando que errou a inscrição, que se inscreveu para um cargo, mas queria outro. Aí a gente está orientando para quem, quando acontece isso, entrar em contato com a empresa através do link que tem no site lá, o Fale Conosco. Colocar as informações direitinho. E o problema, né? Algumas pessoas conseguiram resposta da empresa e cancelaram uma inscrição e eles liberaram para fazer outra. Então, quem tiver nessa situação, é bom fazer isso logo, né? Falar com eles, entrar em contato com eles logo, através do link no site, né? Tem um link, Fale Conosco. Olha, Mayara, a informação que a gente teve é que Viral e São Sebastião também vão fazer no mesmo dia 25, né? Foi prorrogado exatamente para que eles pudessem adiantar o processo deles e lançarem o edital e, e a gente fazer a prova no mesmo dia, né? A empresa lá e aqui fazer no mesmo dia. Vocês estão acompanhando, tá ouvindo, que aqui travou aqui a imagem no celular. A imagem está aparecendo para vocês. O áudio. Não, não lançaram não, o edital não. Mas para a prova ser no dia 25, a prova ser no dia 25, eles têm que lançar logo, né? Estourando, até o dia 25 desse mês, para eles lançarem o edital, né? Só que 30 dias é muito pouco tempo, né? E eu acredito que eles vão lançar essa semana, agora que vem. Eu acredito que sim. Eu não sei. E São Sebastião, eu não vi nem anúncio de que eles lançaram o pré-edital. Eu não ouvi ninguém falando de concurso em São Sebastião, mas disse que também vai fazer. Aí não sei ainda bem como que vai ser, se vai realmente acontecer isso, né, de ser no mesmo dia, Canoas, Giral, Feira Grande e São Sebastião, não sei. Arapiraca também, né? Arapiraca contratou a banca, a banca é IBFC, né? Essa banca é do Rio de Janeiro, IBFC, e é o mesmo estilo da CESP, né? Da Sebrasp, né? Hoje. É verdadeiro ou falso? As perguntas da IBFC, né? Não sei se vai ser aplicada essa mesma metodologia aqui, que eu já vi provas da IBFC de 5 alternativas, né? Não sei, não sei. Vamos lá, né? Continuando nosso estudo. Deixa eu só responder aqui uma mensagem. Tem alguém ligando para mim? Deixa eu só responder aqui. Continuando nossa brincadeirinha aqui com a lei orgânica do município, nós chegamos na parte da responsabilidade do executivo, né, do chefe do executivo, do prefeito municipal, da prefeita municipal, né? No artigo 50 fala dos crimes de responsabilidade que podem ser cometidos através dos atos do chefe do executivo do município, né? São crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentarem contra os princípios estabelecidos nessa lei orgânica e nas constituições estadual e federal, especialmente contra a existência da União. Cláusula pétrea na Constituição do país
a indissolução da federação, né, do regime federativo do Brasil. São 27 estados, mais 5 mil e tantos municípios que formam a Federação Brasileira. O compadre está ligando aqui, o compadre Bebê. Como é que eu vou atender? A, a existência da União, né, não pode, o prefeito não pode, por exemplo, um prefeito não pode querer se tornar independente ou transformar uma cidade, se ela se desvincular de um estado, se desvincular do Brasil, não pode. Se cometer algo nesse sentido, vai sofrer intervenção federal, intervenção estadual e vai responder por crime de responsabilidade. Ó, gente, 2 minutinhos só, deixa eu atender aqui, tem uma pessoa ligando aqui rapidinho. Quando eu atender e dizer que estou em aula, aí eu retorno. Desculpa aí esse contratempo, mas o camarada ligando, eu desligando, mandando mensagem, mas acaba insistindo, eu pensei que era alguma coisa grave. Mas vamos lá. Então, o prefeito que atente contra esses itens são, ao todos, 8 itens, ele está cometendo crime de responsabilidade. A existência da União, o livre exercício pelo Poder Executivo, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais de qualquer cidadão do município, a segurança interna do país, a probidade administrativa e, contrário à lei orçamentária, ao cumprimento das leis e das decisões judiciais, a prestação de contas anualmente da Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, dentro de 60 dias após a abertura dos trabalhos legislativos, as contas relativas do exercício anterior. Prestação de contas, gente, é uma obrigação do Executivo prestar anualmente as contas do ano anterior. Sempre é, abre o trabalho legislativo, e sempre o trabalho legislativo inicia-se em fevereiro, geralmente na segunda semana de fevereiro, e após a abertura dos trabalhos legislativos, após o início dos trabalhos da Câmara de Vereadores, o prefeito tem 60 dias para encaminhar à Câmara a prestação de contas do ano anterior. É uma obrigação. Não cumprir esse prazo incorre em crime de responsabilidade, né? E pode ocasionar, pode ter problema o prefeito que não cumprir esse prazo de prestação de contas. Os crimes, artigo 51, os crimes que o prefeito municipal praticar no exercício do seu mandato ou em decorrência dele, por infrações penais comuns ou crimes de responsabilidade, serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Uma realidade do município. A única autoridade que possui foro privilegiado é o prefeito.
o chefe do executivo. Única autoridade municipal que possui foro privilegiado é o chefe do executivo. Se ele cometer crime comum ou crime de responsabilidade, crime na administração pública, ele responde perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Professor, a Câmara, o vereador, se ele cometer crime comum, ele vai responder aonde? No Fórum de Feira Grande. Na primeira instância, lá não tem foro privilegiado. A única coisa que o vereador tem é garantia que ele tem o direito de votar, o direito à voz, a representar dentro do município de Lagoa da Canoa. Ele pode defender a ideia que for e para defender o mandato dele, que ele tem o que a gente chama de o não é decoro parlamentar, não. Eu lembro já a palavrinha que se refere ao vereador. Mas se ele cometer um crime, ele vai responder na primeira instância como qualquer outro cidadão. Ele não tem foro privilegiado. Só tem foro privilegiado no município o chefe do executivo. Qualquer crime que se envolva, qualquer problema que se envolva, a responsabilidade vai ser, de julgamento, vai ser do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Já o vereador, se cometer algum crime, seja comum ou seja administrativo, ele vai responder na primeira instância lá no Fórum de Feira Grande, né? Então fique claro e a gente guarde. Não, o vice não tem não, Fábio, só se ele tiver sendo prefeito, só se ele assumir, né? Só quem tem o foro privilegiado é o prefeito. O vice, só se caso ele assuma e cometa o crime, é aí que ele vai passar a ter, né? Mas se ele só for o vice, ele não tem não, foro privilegiado. A Câmara de Vereadores, tomando conhecimento de qualquer ato do prefeito que possa configurar infração penal comum ou crime de responsabilidade, tem a obrigação de nomear uma comissão especial para apurar os fatos que, no prazo de 30 dias, deve ser apreciado pelo plenário, deve ser debatido pelo plenário. Ou seja, qualquer indício de ilegalidade, a Câmara de Vereadores tem que atuar e tem que montar uma comissão especial para investigar e analisar os fatos, né, aquela conduta, né, que configura uma infração, para, em 30 dias, estar deliberando e estar discutindo sobre se chegou a uma conclusão ou não. Parágrafo 2º, se o plenário entender procedentes a acusação, determinará o envio do apurado à Procuradoria-Geral de Justiça para providências e não determinará se não achar procedente, determinará o arquivamento, publicando as conclusões de ambas as decisões. Recebida a denúncia contra o prefeito pelo Tribunal de Justiça, a Câmara decidirá sobre a designação de um procurador para assistente à acusação. O prefeito ficará suspenso de suas funções com recebimento de denúncia pelo Tribunal de Justiça, que cessará se até 180 dias não tiver concluída a denúncia. Havendo um indício de irregularidade, primeira etapa, a Câmara abre uma comissão para investigar e essa comissão vai chegar a um relatório. Esse relatório, em 30 dias, tem que estar sendo debatido em plenário da Câmara. Os vereadores vão analisar as conclusões desse relatório. Se houver precedência da acusação, se for algo que realmente tenha acontecido e a acusação seja verdadeira, a Câmara tem que encaminhar o relatório para o Tribunal de Justiça, para a Procuradoria-Geral de Justiça, que é o Ministério Público Estadual. E, além de encaminhar o relatório para a Procuradoria-Geral de Justiça, também indicará um procurador para ser assistente, um advogado que vai trabalhar como promotor, para ser assistente de acusação nessa denúncia, né, nesse processo. E enquanto o processo estiver acontecendo, o prefeito municipal vai ficar afastado
das suas funções. E o Tribunal de Justiça vai ter 180 dias para concluir o processo. Se não concluir em 180 dias, o prefeito reassume. Só vai deixar o cargo definitivamente se for comprovado o crime e for um crime de responsabilidade que ocasione a perca do mandato, aí é que finaliza o processo. Mas se houver o final do processo antes dos 180 dias e for concluído que o prefeito, que foi improcedente a acusação, o prefeito reassume sem problema nenhum. E se for procedente, aí vai depender do crime. Se for um crime de improbidade administrativa que ocorra e que possa levar a pena de perder o mandato, é possível que o chefe do executivo acabe perdendo, sendo cassado, né? Há algum tempo atrás teve um crime de responsabilidade praticado pela prefeita de Traipu, Conceição Tavares. A prefeita de Traipu, ela saiu do município por mais de 30 dias sem comunicar à Câmara de Vereadores e foi passar férias nos Estados Unidos. O que acontece? A Câmara de Vereadores ficou sabendo pelas redes sociais que a prefeita estava de férias nos Estados Unidos, com mais de 30 dias, sendo que o chefe do executivo e o vice-prefeito não podem se afastar da cidade por mais de 15 dias sem comunicar à Câmara de Vereadores, né, incorrendo em crime de responsabilidade. Aí o que aconteceu com a prefeita Conceição Tavares de Traipu? Os vereadores entraram abriram uma comissão para investigar e chegaram à conclusão que ela cometeu crime de responsabilidade e cassaram o mandato da prefeita de Traipu, Conceição Tavares. Isso há pouco mais de, mais ou menos uns 8 anos atrás, mais ou menos, foi mais ou menos isso, em meados de 2012, 2013, por aí, que aconteceu isso, né? Então, a gente tem que analisar que crime de responsabilidade são seríssimos. Se caso o prefeito municipal cometa algum crime de responsabilidade, ele corre o risco de perder o mandato. Aqui nós temos uma questãozinha, 52, para a gente analisar com o conceito de poder legislativo e executivo municipal. Analisar as três alternativas e observar qual que está correta. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Item 2. O Poder Legislativo Municipal atua na Câmara Municipal e seu chefe é o juiz do Tribunal de Contas. Item 3. Responsável pelo Poder Executivo Municipal é o vereador. Marque a alternativa correta. E aí, o que vocês me respondem aí sobre essa questãozinha? Vamos lá, gente? Vamos aí, colocando aí no chat. Marlene, Luciene, Maiara, Marta. O David está com B, mas está em uma interrogação. Está com dúvida, David? Qual é a dúvida, David? No item 2, gente, o erro está quando ele afirma que o chefe da Câmara é o juiz do Tribunal de Contas. Primeiro, nem existe juiz de Tribunal de Contas. O que existe são conselheiros de contas.
né? São os conselheiros, os membros do Tribunal de Contas são os conselheiros do Tribunal de Contas, né? Então, não existe juiz do Tribunal de Contas. Já tem aí o primeiro erro. Segundo erro, Tribunal de Contas, ele trabalha em parceria com a Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas auxilia a Câmara de Vereadores, mas ele não é uma instância superior. Ele não é a decisão final. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Tribunal de Contas, a Câmara de Vereadores atua como o poder legislativo e é o controle externo, é aquele controle que fiscaliza o executivo e as demais órgãos municipais, com uma parceria com a colaboração do Tribunal de Contas do Estado. E a última palavra sobre as contas do município é dada pela Câmara de Vereadores, não é o Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas, ele faz um relatório e ele dá um parecer favorável ou contra a aprovação das contas. Mas quem vai decidir, quem vai aprovar são os vereadores. Não é o Tribunal de Contas que determina. O item 3, o Poder Executivo Municipal. Executivo Municipal é prefeito, vice-prefeito e secretários, não é o vereador, né? O vereador é legislativo. Aí o que acontece? A nossa resposta só pode ser a letra B, realmente, né? Que é o item 1 que está correto, que é a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do município, né, do Poder Executivo. Esse controle interno do município hoje ele é exercido pela Controladoria do município, né? Nós temos a Controladoria do município e agora o concurso tem aberto vagas para a Controladoria, né, auditor, é, controlador, né, e a ideia justamente é ter mão de obra qualificada para auxiliar no trabalho da controladoria. Porque a controladoria ela faz o acompanhamento interno de todos os processos do município, né? Lembrando, a administração pública, ela, de acordo com o princípio da legalidade, ela faz tudo aquilo que a lei determina, né? E toda administração pública tem que se sair e gerar um processo, né? E esse processo é o caminho que é feito para chegar até a execução do serviço, a execução de uma obra, tudo tem que ter um caminho a ser seguido e um caminho que vai mostrar quem são os responsáveis por usar aquele recurso, por administrar aquele serviço, né? E aí, tendo essa necessidade de ter esse processo, a controladoria, o controle interno, faz o quê? Acompanha e revisa passo a passo do processo para a execução desse serviço, a execução dessa obra, para a aquisição de equipamento, para tudo que você pensar do executivo para ver se o processo está correto. E aí, essa fase da controladoria é justamente garantir que o processo vai transcorrer dentro da legalidade, dentro da lei, que é o que a administração pública exige, né? Que tudo que seja feito de acordo com a lei. Sendo de acordo com a lei, a gente tem que obedecer à lei e a controladoria analisa isso, analisa os processos, como ele começa, como ele termina, para ver se no caminho está tudo correto. E no caminho detectou alguma falha, faltou alguma solicitação, faltou algum documento, a controladoria já vai exigir que seja corrigido essa falha. E o controle externo é o que a Câmara de Vereadores exerce. A Câmara de Vereadores analisa, ela acompanha, ela analisa as contas do município, a Câmara de Vereadores pode visitar qualquer escola, qualquer eh, posto de saúde, a farmácia do município, a qualquer secretaria,
para analisar o que está acontecendo, como está acontecendo, e os membros, os servidores desses setores têm que receber e acolher a visita da Câmara de Vereadores, sabendo que eles estão exercendo o papel, né, de fiscalizadores que a Constituição, a lei orgânica garante a eles, né? Então, lembrando que falou em fiscalização, Poder Legislativo Municipal, controle externo. Parceria, trabalha em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas não é patrão da Câmara, não é superior à Câmara, trabalha em colaboração. A gente não pode achar que porque é o Tribunal de Contas manda. Não, o Tribunal de Contas expede um relatório nas contas e ele diz que é favorável à aprovação ou ele é desfavorável à aprovação. Ou seja, ele quer que seja, ele pede para ser aprovada as contas ou rejeitada. E aí a Câmara de Vereadores é que vai dar a palavra final e vai julgar se as contas são procedentes ou improcedentes. Mas não é uma relação de superioridade, é uma relação de colaboração. Compreendido? A gente tem que lembrar disso. E quando falar em Tribunal de Contas, está falando que é formada por os membros do Tribunal de Contas, são os conselheiros de contas. Conselheiro, não é juiz. A questão no item 2, ele fala juiz do Tribunal de Contas. Não existe juiz do Tribunal de Contas. É membro de Tribunal de Contas, são conselheiros de contas da Corte de Contas do Estado, né? Agora, recente, houve uma polêmica que o governador Renan Filho indicou a esposa como membro do Tribunal de Contas, né? Houve uma polêmicazinha sobre isso. Como é um cargo de indicação do chefe do executivo, ele era o chefe do executivo na época, e indicou, não, ele não era não, mas o chefe do executivo, mas houve, o sucessor foi o Paulo Dantas, e o Paulo Dantas indicou a esposa do Renan como conselheira de contas, né, do Tribunal de Contas. Não existe juiz de Tribunal de Contas, são conselheiros, né, são conselheiros que analisam e cada conselheiro fica responsável por uma quantidade de cidades para analisar junto com os seus assessores, com os servidores do Tribunal de Contas, né? Analisar a situação de cada município, né? Na questão 53, nós temos, nos municípios brasileiros, tem o prefeito, que é auxiliado pelo vice e pelos secretários municipais, poder legislativo. Prefeito, vice e secretários municipais. Poder legislativo é todo esse conjunto. Uma das competências de sua gestão é apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, sancionar, promulgar, fazer publicar e vetar as leis, convocar extraordinariamente a Câmara, sendo necessário, quando necessário, e representar o município em todas as circunstâncias. Marque a opção que está corretamente correlacionando ao tipo de poder com conteúdo específico. Qual é o poder que a questão está falando? É o legislativo? É o judiciário? É o executivo estadual? É o executivo federal? Qual é o poder que ela está falando ali? O município tem o prefeito, auxiliado pelo vice e auxiliado pelos secretários. Esse é o poder executivo municipal, né? O poder executivo municipal que está destacado na questão, né? As competências, fazer, encaminhar projeto de lei à Câmara, sancionar, promulgar, vetar, fazer, publicar, convocar a Câmara, se necessário, extraordinariamente, representar o município em todas as circunstâncias, né? Isso é poder executivo municipal. A questão 54, os municípios são compostos por dois órgãos.
responsável por sua gestão, o executivo e o legislativo. O poder legislativo municipal é realizada a fiscalização do município mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do executivo municipal na forma da lei. O poder executivo é o responsável pela administração municipal. O chefe do poder executivo é o prefeito e atende suas demandas e serviço no órgão municipal. Assinala a opção em qual órgão municipal é atuante o poder executivo. Qual é o órgão municipal que atua o poder executivo? Que o prefeito trabalha, o prefeito atua. Trabalha não, o prefeito trabalha no município todo, né? Mas qual é o órgão que ele atua, vamos dizer, a sede do poder executivo. A sede do poder executivo. Qual que é? Prefeitura. Prefeitura municipal é a sede do poder executivo. Essas questões, gente, são todas questões de concurso. São questões de nível fácil essas, né? A gente já teve algumas questões de nível difícil, nível mediano, e concurso público é assim. Às vezes a questão é fácil, às vezes a questão é mais complexa um pouquinho, né? E a gente tem que se adaptar e aprender a fazer, né? Fazer como? Primeiro a gente responde as fáceis, né? Vai deixando as que a gente tem dúvida para uma posterior, né? Para uma leitura posterior com mais calma, né? Sempre lembrando que a gente tem o tempo, né? O tempo é contrário a gente, então a gente tem que ser ágil, né? Responder as questões fáceis primeiro e depois começar a responder as de nível mais avançado, né? Para a gente tentar responder as questões no menor tempo possível. Agora eu quero ver quem é que vai lembrar dessa aqui. Essa aqui, eu quero ver. Vamos tirar a Constituição aqui e botar a lei orgânica, que é a mesma coisa. De acordo com a lei orgânica do município de Lagoa da Canoa. Tá mais bacaninha, né? O subsídio dos secretários municipais será fixado por meio de lei, cuja iniciativa. Quem é a iniciativa da lei que aumenta salário de secretários municipais, prefeito municipal, vice-prefeito municipal e dos vereadores? De quem é a iniciativa dessa lei? Câmara, Câmara Câmara, Municipal. Câmara Municipal. Muito bem. Câmara Municipal, a iniciativa da lei que reajusta subsídio que cria subsídio, que aumenta salário de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários, é exclusiva da Câmara Municipal. Exclusiva da Câmara Municipal. A iniciativa da lei é exclusiva da Câmara Municipal. Secretarias municipais. Essa está muito pequeno nessa letra. Deixa eu ver se eu aumentar um pouquinho essa letra. Deixa eu duplicar o slide. Aqui eu vou cortar essas. Vou selecionar essa e aumentar, que é a melhor. A 18. Pronto, já melhorou um pouquinho, né? E aqui, nessa daqui, apertei aqui. Foi até 4.
É a melhor, sim. Os secretários municipais serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Duas situações, duas regras. Tem que ser maior do que 21 anos e tem que estar com os direitos políticos em dia. Tem que estar apto a votar e apto a ser votado. Os secretários municipais para serem nomeados, né, para serem escolhidos. Parágrafo único. Os secretários serão nomeados em comissão, farão a declaração pública de bens no ato da posse e, ao término do exercício do cargo, eles terão os mesmos impedimentos dos vereadores e do prefeito enquanto nele permanecerem. Então, há exigência de fazer uma declaração de bens, apresentar no ato da posse. Tem que ser maior de 21 anos e tem que estar apto com os direitos políticos para poder ser nomeado secretário municipal. Cargo comissão, a gente já viu, as formas de provimento são originárias, a nomeação, e tem as derivadas, e os cargos comissionados são aqueles que são de livre nomeação e livre exoneração, que não precisa de concurso público, que é um cargo chamado de cargo de confiança, e que o chefe do executivo que nomeia e o chefe do executivo também que exonera, né? Não tem impedimento nenhum. Aí compete aos secretários municipais exercer a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito municipal, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao prefeito municipal relatório semestral de sua gestão na secretaria que representa, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito municipal, né? Então, o prefeito indica os secretários e esses auxiliam ajuda o executivo a administrar nas competências de cada pasta. A educação vai tratar da educação, a saúde vai tratar de saúde, a cultura de cultura, a aviação e obras de aviação e obras, a agricultura de agricultura, o esporte de esporte, né? E cada secretário indicado vai ser o coordenador daquela pasta, né, sendo aquele porta-voz do executivo, né? Aquele que vai pegar as leis, as instruções, os decretos e vai colocar em prática no atendimento aos serviços públicos do nosso município, né? Então, os secretários municipais trabalham e são representantes do executivo, auxiliando o executivo na administração do município. 54, a lei disporá sobre a criação, estruturação e as atribuições das secretarias municipais. Lembrando, criação, estruturação, atribuições de secretarias municipais, essa é uma lei de exclusividade do executivo. O executivo é quem cria, quem funde, quem junta, quem exclui, quem extingue secretaria é o executivo. É lei de sua iniciativa. O legislativo não pode legislar sobre criação de cargos, sobre criação de secretarias, sobre junção de secretarias. Quem faz isso é uma lei de iniciativa única do Executivo. O Executivo manda para a Câmara e a Câmara vai aprovar ou rejeitar. Mas a Câmara não pode defender um projeto, por exemplo, a Câmara achar que a cultura e a educação estão sendo desnecessárias, as duas secretarias. Vamos juntar uma só. Não, quem tem que achar isso é o Executivo, não é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai defender e vai aprovar,
as leis que forem mandadas, mas esse tipo de situação vai juntar duas secretarias, vai separar duas secretarias, por exemplo, tem esporte, lazer e juventude. Aí vamos colocar que se cria a secretaria de lazer e juventude diferente separada da de esporte. Aí, para se criar essa secretaria, é um projeto de lei que o chefe do executivo tem que mandar para a Câmara, criando essa nova secretaria. Não pode a Câmara dizer, eu quero decidir sobre isso, vamos fazer uma lei aqui para criar uma nova secretaria. Não pode. A Câmara não tem essa prerrogativa. Essa prerrogativa é única e exclusiva do Executivo. Criação de cargos, funções públicas, estruturação de plano de cargos e carreira, estruturação de carreira na saúde, na administração, na cultura, qualquer que seja o cargo. Só quem pode, a iniciativa, a prerrogativa dessa lei só pode ser do Executivo, que é o Executivo que administra, é o Executivo que manda e que age segundo as prioridades da execução, né, do Executivo, do chefe do Executivo, que governa o município. E é o chefe do Executivo que determina como que vai ser a administração do município, quantas secretarias, quais cargos tem na administração pública, tudo isso é prerrogativa do Executivo. O Legislativo não pode, não tem prerrogativa sobre isso. Ele apenas vai recepcionar a lei e vai fazer o processo legislativo para aprovar a lei. Artigo 55. A delegação que se refere ao artigo 53, inciso 4, será procedida por determinação dos efetivos limites e apenas poderá ocorrer nas hipóteses dos incisos 7 ao 12 do artigo 49. As delegações, gente, têm prerrogativas do executivo, que o prefeito tem prerrogativa, e ele delega para os secretários. Ele delega a representação do município naquela pasta, em eventos, por exemplo, congresso não, mas conferências municipais é domínio municipal, né? As conferências estaduais, o chefe do executivo não pode comparecer, mas encaminha vamos dizer, a Conferência Municipal de Educação, estadual de Educação. E aí a prefeita Tainá, atual chefe do executivo, não pode comparecer, encaminha e manda e delega à secretária municipal de Educação, a Joana Dark, para ser a sua representante. Lá, a Joana vai estar lá exercendo o papel de representante do município, porque foi delegada pelo chefe do executivo, né, a, a sua representação. Um processo administrativo corre e alguém vai ser suspenso ou vai receber uma advertência. Esse processo é prerrogativa do executivo. Estabelecer a punição depois do final do processo. Mas a punição de advertência e de suspensão pode ser delegada para o executivo, para o secretário municipal da pasta do que o funcionário teve, respondeu esse processo e sofreu uma advertência. O secretário municipal recebe a delegação do executivo para poder dar aquela advertência àquele servidor que sofreu um processo administrativo. O processo administrativo tem que ter ampla defesa, tem que ter direito à defesa para poder ter validade, né? É um processo como um processo criminal, é, vai apresentar testemunha, vai apresentar provas e vai chegar a uma conclusão. Ao final, se a conclusão foi que aquele servidor cometeu uma infração, ele pode ser punido, né? E aí essa punição pode ser delegada pelo chefe do executivo para o secretário da pasta que pertence àquele funcionário. A questão 56 ela é boa, ela é boa. Vamos ver quem é que está ligado nisso. De quem é a competência privativa para sancionar, promulgar e fazer promulgar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução?
Muito bem, vocês estão bem ligadinhos. Agora, se eu perguntar, de quem é a competência para promulgar qualquer alteração na lei orgânica? De quem? Para promulgar? Para promulgar qualquer alteração na lei orgânica. Quem é a competência para promulgar a lei orgânica? Não, são três, né? Acho que o prefeito, Não, os aí é para alterar, Luciana, você está confundida. Aí é alterar. Aí eu estou falando quem é que promulga. Quem promulgar é oficializar a lei. promulgar no caso, é o prefeito. Não é o vereador que diz, é É o a poder. Câmara, é o presidente da Câmara. A lei orgânica é a única lei que é promulgada pela Câmara. Como a Senador, Constituição. Pode falar. você usou essa pergunta aí para fazer essa outra, foi? Não, essa daí, a resposta vocês estão certas, é letra E. É letra E. O prefeito é que tem a competência de sancionar, promulgar e fazer promulgar as leis, bem como Sim. expedir decretos e regulamentos. Agora, a lei orgânica, quando ela é alterada, a promulgação a promulgação da lei orgânica é feita pelo presidente da Câmara Municipal. No caso, que é ele que assina, né? No caso, quando está É que tudo. ele, a Câmara Municipal é o legislativo, aí a lei orgânica, que é a Constituição Municipal, ela tem a prerrogativa de ser promulgada pelo chefe do legislativo. O Congresso, quando altera a Constituição, a promulgação dessa alteração, né, essa emenda constitucional, é feita pelo presidente do Congresso Nacional, né? É sempre, vocês lembrarem, eu falei até na última aula, que a promulgação da Constituição de 88 foi feita pelo deputado Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara na época. Eu até falei que vocês pudessem ouvir o discurso do deputado Ulisses Guimarães, que ele fez um discurso brilhante sobre a Constituição do nosso país, né? Porque a promulgação da Constituição é uma prerrogativa do Legislativo. O chefe do Legislativo é que vai promulgar a Constituição. A Assembleia faz uma alteração na Constituição do Estado de Alagoas, o presidente da Assembleia promulga isso. As demais leis, todas as demais leis, quem promulga, quem faz promulgar, quem faz determinar regulamentos, decretos, é o Executivo. É o Executivo. Aí, Somente a lei orgânica, somente a lei orgânica é que é o legislativo. Somente a lei orgânica. A gente não confundir. Quando se fala de todas as leis, é o prefeito municipal. Agora, se falou especificamente da lei orgânica do município, quem promulga? O presidente da Câmara. O aí no presidente da caso, Câmara promulga. mas é depois que todos os vereadores votam, tipo, Não, não, depois de aprovado, depois do depois processo de aprovado. legislativo. Sim, Depois do entendi. processo legislativo. Entendi. É. Não vou esquecer Não, mais. não é a mesma coisa do que sancionar, não, Clédia. A promulgação é a oficialização, a divulgação que a lei passou a existir. Entendeu? A alteração da lei orgânica passou a existir, passou a valer. O sancionar é papel do prefeito, e o sancionar é ele concordar com a lei que foi aprovada pela Câmara. Quando ele não concorda 100%, daí tem o veto, né? Aí o veto pode ser integral ou pode ser parcial. Ou ele pode vetar a lei toda ou uma parte da lei, algum artigo, algum inciso, né? Mas a promulgação é a divulgação, o tornar público que ocorreu aquela alteração, aquela lei passou a existir. Aqui nós temos na questão 57 uma historinha do município Z. O município Z
O procurador Caio, procurador-geral do município, foi denunciado pelo crime de corrupção passiva. Após o ajuizamento de ação penal distribuída para a Vara Criminal do Fórum da Capital, a defesa de Caio alega a incompetência do juízo, visto que na lei orgânica municipal daquela cidade é prevista a competência exclusiva do Tribunal de Justiça para julgar as ações em que o ocupante do cargo exercido por Caio for réu. Considerando a situação presumida, o argumento alegado está correto, sim ou não? A gente falou agora há pouco, no início da aula, sobre foro privilegiado, né? Foro privilegiado. Qual é a única autoridade que tem foro privilegiado no município? Prefeito. Prefeito municipal é que é a única autoridade que tem essa prerrogativa, né? O exemplo aí, a questão está falando que Caio é procurador e ele foi acusado, né, denunciado por um crime de corrupção passiva e que a sua defesa alegou incompetência do juízo porque ele teria direito a foro privilegiado e teria que ser julgado pelo Tribunal de Justiça desse estado, hipotético, né? E aí pergunta se a situação é verdadeira. E não é verdadeira. Por quê? Porque questão de foro privilegiado não cabe à lei orgânica para determinar o foro privilegiado. Cabe à Constituição Federal. Quem legisla sobre foro privilegiado e quem diz quem é que tem direito a foro privilegiado e quem não tem, chama-se Constituição Federal da República Federativa do Brasil. A lei orgânica não tem esse poder, né? O prefeito municipal é a única autoridade que tem foro privilegiado e isso foi definido pela Constituição. Foi definido pela Constituição. A única autoridade foi definida, a única autoridade que possui foro privilegiado é o prefeito, o chefe do executivo. A voz quase não saía. Lembrei agora o que eu estava falando o legislador. O vereador tem a chamada imunidade parlamentar. O vereador tem a chamada imunidade parlamentar, que ele é imune na defesa do seu mandato, ele tem direito a falar e a defender as suas ideias na defesa do seu mandato. Aí ele não pode ser proibido ou cesseado a sua voz. Aí ele tem a chamada imunidade parlamentar. E ainda assim, a imunidade parlamentar do vereador, ela está restrita a dentro do município. O vereador, ele pode defender uma situação na defesa do seu mandato, aqui dentro ele tem a imunidade parlamentar. Mas se ele defender essa mesma situação fora dos limites do município, ele pode ser repreendido se for alguma coisa que ele esteja ofendendo ou machucando alguém, ou alguém se sentir ofendido. Na questão aqui, a resposta correta é o argumento de que Caio não deveria ser julgado pelo Fórum Criminal está incorreto, porque não cabe à lei orgânica legislar sobre prerrogativa de foro. Essa prerrogativa de foro é determinada pela Constituição Federal. Pela Constituição Federal. 58. Marque a alternativa incorreta, né? Quando a gente vê a alternativa incorreta, né? A gente tem que sempre destacar, porque o nosso cérebro está habituado a buscar a resposta certa. E aí, se a gente não destaca o incorreto, a gente pode
ler a primeira alternativa, ver que está correto e marcar, né? E na hora do concurso, a pressa, a tensão, né? Às vezes faz com que a gente acabe esquecendo aqui. Falou incorreta, a gente vai buscar a errada, a alternativa errada. Marque a alternativa incorreta, letra A. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Letra B. O parecer emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 1/3 dos membros da Câmara Municipal. C. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. D. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição Federal, observados os critérios estabelecidos na lei orgânica e os limites máximos também definidos na Constituição Federal. Qual alternativa está correta? Né? Que a gente está buscando a errada, né? Então, qual que a gente marca? A, B, C ou D? Essa é uma questão de nível médio, de nível médio. É um detalhezinho que a gente tem que lembrar. É só um detalhezinho que a gente tem que lembrar, que é o número de votos necessários para rejeitar ou aprovar as contas do Executivo pela Câmara Municipal. Eu já coloquei isso outro dia, na última aula não, acho que foi a antepenúltima. A gente falou dos vereadores, a gente falou que as contas permanecem na Câmara 60 dias para apreciação de qualquer cidadão e que a aprovação das contas, ela tem que ter 2/3 de votos. E que a aprovação das contas tem que ter 2/3 de votos. As contas do município precisa ter a maioria de 2/3, no mínimo, para ser aprovadas. Aí o detalhe é exatamente isso, porque aqui na letra C ele fala que as contas, na letra B, aliás, na letra B aqui ele fala que é 1/3 dos membros da Câmara. O erro exatamente está aí na letra B, quando ele fala que é 1/3 dos membros da Câmara. São 2/3. Pode falar. Essa questão da outra vez eu respondi ela, aí eu marquei essa, aí estava errada. No caso, foi por conta de 1/3, é 2/3. Eu passei eu pensei que era 2. Você leu rápido. Pensei que estava assim. O correto é 2/3. Para ser aprovadas as contas, tem que ser 2/3 dos votos. Menos do que isso, as contas são rejeitadas, né? Nossa, então, errar uma questão por causa desse 1. Atenção, Luciene, atenção. Mas agora pode errar. Não pode errar no dia 25 de fevereiro. Mas a gente tem que lembrar disso. A aprovação das contas do município precisa de ter 2/3 dos votos dos membros da Câmara de Vereadores. Para as contas serem aprovadas, precisa ter 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores para a aprovação. A nossa questão, a nossa alternativa que busca aqui é a incorreta, e a incorreta é exatamente a letra B, né?
O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de um terço. Não, não é um terço, tem que ser mais de um terço para o parecer deixar de prevalecer. Ô, Nando, no caso, a única coisa que tá errada é esse 1 aí, né? É. Meu Deus. A gente tem que lembrar o processo legislativo de aprovação de contas do executivo. Lembrar que para ser aprovado, 2 terços. 2 terços. 2 terços para ser aprovado. 1 terço seria somente 3 vereadores. Aí é pouco, muito pouco, né? Para você definir sobre uma coisa tão séria, né? Então tem que ser mais votos. Aí aqui na 59 nós temos a correta, ele quer a correta agora, né? Não é a incorreta, é a correta, a alternativa correta. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos para um mandato de 4 anos, devendo a eleição realizar-se-á 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores, mediante pleito direto, simultâneo em todo o país. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos para um mandato de 2 anos, devendo a eleição realizar-se-á 60 dias antes do término do mandato dos seus antecessores, mediante pleito direto e simultâneo em todo o país. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos para um mandato de 4 anos, devendo a eleição realizar-se-á 60 dias antes do término do mandato de seus antecessores, mediante pleito indireto e simultâneo somente nos municípios com população acima de 50 mil habitantes. Letra D. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos para um mandato de 2 anos, devendo a eleição realizar-se 90 dias antes do término do mandato de seus sucessores, mediante pleito indireto e simultâneo em todo o país. E letra E. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos para um mandato de 4 anos, devendo a eleição realizar-se 120 dias antes do término do mandato de seus antecessores, mediante pleito direto e simultâneo em todo o país. Qual a alternativa correta? Muito bem, muito bem. A gente, quando viu, na lei orgânica está lá dizendo prefeito e vice-prefeitos são eleitos para um mandato de 4 anos e a eleição acontece sempre no primeiro domingo, sempre no primeiro domingo do mês de outubro que antecede a eleição. Aí eu até coloquei para vocês. A questão pode falar no primeiro domingo de outubro ou ela pode falar que é 90 dias do final do mandato, que exatamente é o que acontece, né? Primeiro de outubro, o primeiro domingo de outubro, aí você olha, aí vamos lá, vamos colocar primeiro de outubro, aí, primeiro de novembro, 30 dias, primeiro de dezembro, primeiro de novembro, 30 dias, primeiro de dezembro, 60 dias, primeiro de janeiro, 90 dias. Exatamente o que a questão pode pedir. Ela pode especificar que é no primeiro domingo de outubro, ou ela pode especificar que é 90 dias antes do término do mandato. E no nosso sistema são 4 anos o mandato, a eleição é voto direto, simultâneo em todo o país. A regra, né? Pode haver alguma alteração? Pode. A gente passou agora no processo eleitoral de 2020, a eleição não foi em outubro, ela foi dia 15 de novembro, né? Vocês lembram? Por conta da pandemia, houve a eleição, uma prorrogação da eleição e a eleição foi no mês de novembro. Mas a regra é que é sempre no primeiro domingo de outubro do ano que antecede o término, né, que está concluindo o mandato. Sempre 4 anos, 90 dias, voto direto, pleito direto, simultâneo em todo o país. Vocês estão
corretos aqui na afirmação, letra A é a nossa resposta. Vamos fazer aqui a questão 60 e a gente dá um intervalozinho e retorna aqui na Advocacia Geral do município. Analisa a seguinte situação hipotética. Renato é servidor público efetivo da administração direta do município de Lagoa da Canoa. Ocupa o cargo de contador. Caso Renato venha a ser eleito prefeito do município de Lagoa da Canoa, o que acontece com o Renato? Não vou nem ler as alternativas, eu quero a resposta de vocês. Caso Renato seja eleito prefeito do município, o que acontece com ele? Ele continua trabalhando, ele vai ser afastado, ele recebe as duas remunerações. A gente já trabalhou essa regra, a gente já falou sobre isso. Ele é afastado, muito bem. Ele opta ou ele pode escolher a remuneração ou ele recebe as duas? Ele escolhe, muito bem. O que nos dá a letra A uma resposta, né? O funcionário público que se candidata a prefeito e ganha a eleição, ele não pode continuar exercendo a sua função. Ele vai ter que se afastar, exercer, e durante o mandato, ele vai optar pela remuneração. Ele vai escolher entre a remuneração do cargo efetivo ou a remuneração do cargo de prefeito, que é o cargo eletivo, né? Então, a gente sempre tem que guardar isso, né? Se o caso Renato fosse candidato a vereador, qual era a situação de Renato sendo vereador? Quem é que me responde? Se tiver questão- contabilidade de horário, aí pode. Se tiver Pode, contabilidade, pode. continua, continua trabalhando como contador e exercendo o mandato, né? E É. receberia os dois salários. Muito bem, exatamente isso. Vamos dar uma paradinha agora, um intervalozinho, 15 ou 20 minutos, a gente retorna.